Tem um amigo, ele falou uma vez o seguinte: a nostalgia de hoje em dia não é como antigamente. Antigamente tinha nostalgia de verdade. Aquilo sim era nostalgia. Pra quem tá ligado. Bom, como falamos, a Parashá que vamos ler essa semana é imensa, porque é uma Parashá dupla, dose dupla, que Flaim Letoshia, né? Parashá Matot Masei. Justo na leitura de hoje, que está fazendo ritas, né? O estudo diário do Chumash. Hoje lemos o final de Matot e o início da Parashá de Maasei. Maasei são as viagens do povo de Israel, as 42 viagens que o povo fez na saída de Mitzrayim, da saída de Israel, da saída do Egito até chegar em Israel. Ele Maasei Bnei Israel, essas viagens dos filhos de Israel, Asher Yatzum Eretz Mitzrayim, que saíram da terra do Egito. Vaichtov Moshe escreveu Et Motzehem, essas saídas deles, Lemassehem, para suas viagens, Al Pi Hashem, pela palavra de Deus. Velemassehem e Motzehem, essas são as suas viagens, as suas partidas, as suas saídas. O curioso, aqui, vamos ler, pessoal, todo mundo com certeza vai fazer o Ritas de hoje. Quando você lê o Chumash de hoje, é um trecho bem grande. São 49 psukim que falam de todas essas viagens. Todas as viagens que o povo fez durante esses 40 anos que eles perambularam pelo deserto. E todos os comentaristas praticamente perguntam o porquê. Porque o Urashi, é o primeiro Urashi, inclusive, da Parashá de Maasei, ele já fala por que está escrito todas as viagens? Afinal, quem estudou o Chumash, quem faz ritas todo dia, e estudou o Chumash, né, desde a saída do Egito, que o povo saiu lá em Parashat Beshalach, ele já está vendo todas as saídas. A Torá descreve todas as viagens do povo de Israel. Para que repetir agora todo o itinerário que o povo fez durante todos esses 40 anos? O Ramban, ele é até enfático, ele fala, realmente esse trecho todo da Torá, ele é um trecho, assim, não dá para entender por que foi escrito. O que a gente aprende daqui? O que vem nos ensinar? Parece parece uma coisa extra. Porque quem acompanhou a Torá viu as viagens. Para que repetir por todos os lugares que eles passaram? Inclusive até, vários desses lugares é muito difícil. Paradas no meio do deserto. O que a gente sabe das paradas no meio do deserto? Então, o Nachman Zerabad, ele fala, é por isso que está escrito Al Pi Hashem, né? Sobre Vaichtov Moshe escreveu Et Motzehem Lemassehem, essas partidas, essas viagens, Al Pi Hashem, com a palavra de Deus. Ou seja, Moshe Rabbeinu também não entendeu por que tinha que escrever. E Deus falou, escreve. E ele escreveu. Porque não tem aqui, aparentemente, nenhuma mitzvah, nenhuma lei, qual ensinamento. O Urashi, ele dá uma resposta famosa aqui. Ele fala, aqui temos que aprender, de certa forma, a bondade, a benevolência do Criador, de Hashem. Porque quando pensamos que o povo fez 42 viagens, nos 40 anos que eles estavam no deserto, parece que eles estavam viajando muito. Mas o Urashi fala, aqui quando a gente começa a ver todo o itinerário, as viagens que eles passaram, a gente se dá conta que a maioria das viagens foram ou no primeiro ano ou no último ano. E no meio, no inteirinho ali, eles na verdade ficaram a maioria do tempo parados. Teve paradas aí de anos e anos e anos sem se mexer. Porque assim que ele fala, as primeiras 14 foi logo no primeiro ano. Desde Ramsés, Eritma, ele vai falando. E depois as últimas são no último ano. Então, na verdade, no meio, os 38 anos que estavam no meio, eles ficaram praticamente todos parados em pouquíssimos lugares sem se mexer. Não teve muita... Não é que ficaram nômades no deserto, assim, sabe? De ano a ano, você pega 42 viagens de 40 anos, parece que eles estão
nômades assim, a cada ano se mudando de lugar. Não foi bem assim. A vida até que estava mais tranquila ali, né? Isso que o Urashi responde, o porquê desse itinerário aqui que a gente tem que ler na nossa paraxá. O Maimônides, o Rambam, ele dá uma outra resposta. Porque, afinal, se a gente quer trazer a benevolência de Deus, tudo bem, mesmo que eles estavam viajando, sobrou, se você fizer a conta aí do Urashi, vai sobrar mais ou menos umas 20 viagens para fazer em 38 anos. É quase uma viagem a cada 2 anos. Também não é pouco, né? Não é uma por ano, mas é uma a cada 2 anos. Apesar que também, como a gente depois faz estudo, tem lugares que eles passaram mais de 10 anos, não é assim? Mas tudo bem. Mas isso é a bondade de Deus? Então o Rambam, ele fala uma outra coisa. O Rambam fala uma coisa muito interessante. A pessoa, o ser humano, ele tem uma característica de quando acontece um milagre para ele, quando acontece uma bondade, Deus faz um milagre com a pessoa. No momento você agradece a Deus, você fica, né, impressionado, você reconhece a bondade de Deus. Mas passa um tempo e a pessoa começa a voltar à sua rotina e dar justificativas naturais para o ocorrido. Você começa a esquecer a bondade de Deus, né? Você esquece o milagre que aconteceu com você e parece mais uma das coisas que, tudo bem, podia ter acontecido assim mesmo, faz parte do curso natural das coisas. Afinal, nós, os seres humanos, estamos vivendo uma vida metida no meio da natureza e a natureza, né, se sobrepõe sobre nós. Então, quando a gente vive a vida do dia a dia, do cotidiano, a gente acaba colocando mesmo os grandes milagres que ocorreram nas nossas vidas, a gente inclui eles como mais uma coisa que pode ser que aconteceu ao acaso também, pode ser que deveria ter sido assim. Então, só para, quando a gente vê um milagre, tem que contar. Eu vi uma notícia, até passei no grupo da família do WhatsApp, que eu recebi essa mensagem no WhatsApp, achei tão bonito. São coisas que depois parece como uma coisa normal. Cada um tem seus milagres na sua vida, né? Não vou contar aqui os meus, mas quem sabe outro dia, por favor, outro Fabrenha. Mas, justo recebi uma notícia essa semana, achei impressionante, que um cara, um turista na Grécia, ele estava nadando, né, foi nadar no mar lá na Grécia, e acabou sendo levado pela correnteza, e aí ele não estava conseguindo, já estava em alto mar, né, está no jornal. E aí, oi? Não, ele estava em alto mar, e ele nadava bem, mas já estava mais aguentando nadar no meio do alto mar, quanto ele vai conseguir nadar? E de repente, quando ele acabou as forças dele, quando não aguentava mais nadar, apareceu no meio do mar, ele encontrou uma bola de futebol cheia. Ele se apegou a essa bola de futebol e ficou boiando em cima da bola, com a ajuda da bola, por 18 horas. Até que, passou a noite, tudo, até que viu a guarda costeira da Grécia, encontrou o cara, e o cara foi salvo e tudo, com vida, e ele estava, né, abraçado à bola. Depois, quando a notícia saiu no jornal, na TV lá da Grécia, os garotos falaram, essa bola era nossa. Eles tinham perdido, estavam jogando bola na praia 10 dias antes, num lugar, numa outra ilha, a 130 quilômetros de lá. E 10 dias antes eles chutaram a bola acabou caindo no mar e foi levado. E o cara... Quer dizer, Deus fez crianças perderem uma bola 10 dias antes para encontrar 130 quilômetros de lá um cara que precisava, no momento dele, quando tinha acabado as forças, de uma bola para ele se sobreviver. Mas isso... Obviamente, uma pessoa também pode chegar a um milagre como esse, que você vê a providência divina, agarrar para ter assim, perfeita, né? E no jornal não falar de Deus, obviamente, o jornal só traz a notícia. Mas alguém pode falar, tem muita poluição no mar. Muito lixo tem no mar. Então, quer dizer, então o Maimônides, ele fala que a ideia de trazer aqui o itinerário, as viagens do povo de Israel, é porque muitos poderiam falar, olha, como viveram, a gente está falando que o povo judeu tinha mais de 603 mil pessoas em idade militar, ou seja, era provavelmente uma população de, só fala aproximadamente entre homens, mulheres e crianças, idosos, de 2 a 3 milhões de pessoas. Como que eles iam viver no deserto por tanto tempo, 40 anos? Então, muitos poderiam falar, com certeza eles estavam vivendo bem próximo
das populações, dos centros urbanos. Eles estavam no deserto, mas no deserto mais pertinho, né? Onde estavam os centros urbanos, os principais cidades e lugares onde tinham acesso à água e comida de outros povos, e eles compravam e faziam negócios. Então, o Maimonides diz que por causa, para tirar essa ideia da cabeça das pessoas e perceberem como o povo judeu realmente viveu de forma totalmente milagrosa durante esses 40 anos, é que conta-se todas as viagens, para vermos aonde eles acamparam, a gente vai entender que os locais que eles, a maioria do tempo onde eles estavam, era bem no interior do deserto. Obviamente, no final da nossa paraxá, onde a gente chegou, agora estão nas margens, na véspera de entrar em Israel, estão Arvot Moav, estão perto de lá onde estavam as Midianitas, né, Midian, Moav, etc. Mas durante a maioria dos 40 anos do deserto, eles não estavam nem próximos do Egito e nem próximos de Israel, estavam bem no meio do interior do deserto. Isso é para tirar essa concepção de alguém tentar falar que não foi realmente 40 anos milagrosos que eles vivenciaram lá no deserto. O Baal Shem Tov, ele tem uma outra visão sobre... Pois não, diga. Sobre as Midianitas. Quer deixar isso para depois? Porque isso vai fugir totalmente aqui do tema. Aqui, não? Acho que estava nas Midianitas. Não. Depois a gente fala sobre esse assunto, então. Beleza. O Baal Shem Tov, ele explica que as 42 viagens que o povo de Israel ele passou na saída do Egito até a entrada em Israel, e estão aqui descritas no início da Parashá de Masei, elas são importantes, pois na verdade elas são as viagens que cada um de nós faz durante a vida. Cada viagem dessa é uma viagem que tem momentos na nossa vida que a gente para aos pés do Har Sinai para receber a Torá, né? E tem momentos que a gente para nas paradas onde o povo teve uma queda, se rebelou, né? Pediu por água. Então, cada um tem esses momentos na sua vida. Assim que o Baal Shem Tov explica, e tem toda uma... Ele fala que essas viagens é a nossa saída de Mitzrayim até a nossa chegada em Israel, e essa é a viagem que toda alma tem que fazer nesse mundo, e por isso foi importante escrever elas aqui em detalhes na nossa paraxá. O curioso de tudo isso, o Rebbe traz, é que as viagens são faladas, a gente começa falando et motzeem, as saídas, né? Toda a ideia é Elemacei, essas viagens que o povo Elemacei, essas viagens dos filhos de Israel, Asheriatzum Eretz Mitzrayim, que eles saíram do Egito. Geralmente, quando você fala de uma viagem, você fala, essa viagem que a gente fez para Israel. A viagem está escrito que a gente saiu de Mitzrayim. Geralmente, quando você fala, você viajou, você foi para onde? Essa é a ideia. Você foi eu viajei para a França, eu viajei para Israel, viajei para Disney, né? Aqui não, aqui a viagem é a viagem que eles saíram de Mitzrayim, saíram do Egito. E interessante, o Rebbe inclusive fala que o termo Maasei, em hebraico a gente traduz viagem, estamos trazendo Maasei como viagem, mas existe Nelech é ir, e Linsoa, esse Linsoa, que estamos traduzindo de forma um pouco equivocada, como viagem do hebraico, na verdade, o Linsoa está ligado com o assunto de sair de partida, de sair de um lugar. Como a gente vê, o Rebbe traz como prova, quando Yosef ele foi ver os seus irmãos, foi procurar pelos seus irmãos, Jacob mandou Yosef, vai ver como seus irmãos estão... o que eles estão fazendo, que eles estavam pastoreando. Yosef foi buscar, e ele encontrou um homem que era um anjo, explica o Midrash, e o anjo falou que Nassumize, eles viajaram daqui, e eles foram para Dotan, Nelech, né? Ele fala Nelech Dotaina, vamos para Dotaina, ou seja, o Nelech, o ir, é ir para um destino. O Nassu é Nassumize. O Nassu literalmente é partir. É sair, é partir de algum lugar.
Então o termo nasu, masei, em hebraico, é partidas. Então a Torá está contando, e aqui é a maior pergunta, o Alshach faz essa pergunta, vários grandes comentaristas perguntam, por que a Torá bota ênfase nas partidas, nessas saídas, e não nos acampamentos? Então, inclusive, quer dizer, a gente está contando, na verdade, mais importante do que onde eles acamparam, estamos contando de onde eles partiram. Esse é todo o ponto. O Rebbe fala que a nossa paraxá chama Masei pelas partidas e não pelos acampamentos. A gente vai falar toda hora, Vaisum e Sukkot, e partiram, então, Vaisum tem que ser traduzido e partiram de Sukkot, Vaihanu Betam, e acamparam em Etam. E aí depois Vaisum Etam, e partiram de Etam, né? Aí, Vaihanu Lifnei Migdol, e acamparam diante de Migdol. E assim vai indo. Mas por que tem que falar de onde eles partiram? Você vai viajar para Israel, e partiu de Guarulhos, e pousou em Ben Gurion. Tem que falar, eu viajei para Israel e pousei em Ben Gurion. É tão importante você partiu de Guarulhos? Mas aqui, e a paraxá fica repetindo, eles partiram daqui e pousaram lá, acamparam lá, né? Pousaram na época. Partiram daqui e acamparam lá, partiram daqui. E o nome da paraxá é Masei pelas partidas, que é uma viagem, mas na verdade que o termo Masei, como a gente falou, o Rebbe traz, Masei significa nasu, é partir. Então, todo o ensinamento que a paraxá está nos trazendo, inclusive a paraxá fala que a partida é a partida de Mitzrayim, não fala inclusive de ir para Israel, fala, né, essas são as viagens, são as partidas do povo de Israel, que eles saíram de Mitzrayim. O Rebbe fala também que sair do Mitzrayim é uma partida só, você sai do Egito, depois as outras 42 viagens, as outras 41 paradas, são paradas no caminho para Israel. Mas não, a Torá está chamando que todas as paradas, todos os acampamentos, são na verdade continuação da saída de Mitzrayim, da saída do Egito. Então, vários comentaristas explicam da seguinte forma: o mais importante para a pessoa é partir, é o sair. É como você começa. É sair do Egito. E todas as partidas é importante saber de onde viemos. Nessa nostalgia, quando a gente sabe que éramos escravos no Egito. Né? Isso, inclusive, os faradim, eles fazem isso daí no Seder de Pesach, né? Da onde você, como é que fala em árabe? Da onde você foi? Da onde você veio e para onde você vai. É exatamente essa paraxá. A pessoa tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai. Da onde você foi? Fala, como fala em árabe? Menjayen. Ó. Não, o importante é para onde você vai. Leirayen também para onde você vai, mas começa falando de onde você veio. Esse é o ponto. O ponto aqui é... O que é agora? O que diz? De onde você veio, Sim, mas aqui tá... eles falam isso no Seder, os faradim. No Seder pensa, a pessoa coloca a trouxinha para trás e faz isso daí. De onde você veio, para onde você vai. Por quê? O mais difícil é dar partida. É começar. Tem uma frase que fala dizem que eu não escutei isso daí, não pesquisei, mas dizem que é uma frase do Mark Twain, grande escritor inglês, americano. Ele fala que se você tem uma coisa difícil para fazer, se você tem que engolir um sapo, ele diz, engula logo cedo de manhã. Não fica postergando isso durante o dia. Se tem aquilo que é mais difícil para você fazer no dia, faz logo cedo. Que seja a primeira coisa. Geralmente a natureza da pessoa é postergar, né? E fazer o mais difícil vai deixar para o final. Começa com o mais fácil. Ele fala, não, faz logo o mais difícil. Ele fala, se você tem 2 sapos para comer e engolir no dia, engole o maior logo cedo. Quando você começa com o mais difícil e você engole o primeiro sapo logo de cara, você vê a força que você tem. Você cria coragem para fazer o resto, tudo fica muito mais fácil. E aí você tira todas as tarefas que tem que fazer durante o dia. Então a primeira coisa é o mais difícil de cara, não tenha medo. E vai descobrir a força que você tem. Então o mais difícil era sair do Egito. É dar partida, é sair, começa com tudo.
Isso que é tão importante, o Rebbe coloca muita ênfase no assunto da pessoa sair da cama, fazer o Netilat Yadayim, fazer Modiani, a pessoa acordar logo cedo e lavar as mãos e ir pronto, né? Isso inclusive é assim que começa o Shulchan Aruch. A primeira frase, como começa o livro das leis judaicas, Shulchan Aruch, ele fala a frase de Yehuda ben Teima, né? Avaz kanomer vekal kanosher, rotz katzvi vegibru kari. Então, o que é? A primeira coisa que diz o Shulchan Aruch, Avaz kanomer, seja corajoso como o leopardo. O que é isso? É corajoso para enfrentar seu dia. Se levantar logo de manhã e sair para a luta é a coisa mais difícil que tem. Depois que você fez isso, o resto vai andando. Então, o mais difícil nas viagens, na nossa vida, não é somente o acampar. O acampar é o resultado. Mas o mais difícil é partir. E toda partida, explica o Rebbe, é uma partida do Egito. Inclusive, todas as 42 partidas, viagens, eram saídas do Egito, de uma prisão. Cada vez você tem que ir para um outro nível, né? Essas 42 viagens, etapas da nossa vida, você ficou preso no nível anterior. No momento que você se liberta, que você partiu daquela viagem, daquele lugar que você acampou, do seu comfort zone, da sua zona de conforto, você pode... Aí você com certeza vai chegar lá. Mas o mais importante é partir, é ter a força de sair, né? E isso que a Torá está nos ensinando aqui. Vamos olhar para trás de onde viemos e para onde a gente está indo, mas que se você saiu de lá, você vai chegar no seu destino. Então, o importante é criar essa força, essa coragem, isso que a Torá está nos falando, da partida, né? Começar o dia bem, por isso que tem tanta ênfase no Shulchan Aruch, a gente começar logo o dia agradecendo a Deus, lavando as mãos, fazendo Netilat Yadayim, rezando logo cedo, com coragem, com força, né? Com bitachon, né? Fé em Hashem, que assim a gente consegue com certeza vencer qualquer desafio que a gente tem no nosso dia. E o de hoje, dia Haftet Tammuz, 29 de Tammuz, Motzu Pisco Xaviad Kodesh Tzemach Tzedek, encontraram uma pequena anotação do Tzemach Tzedek, que ele tinha anotado para si próprio. Qual era o conteúdo desse papel, dessa anotação que tinha o Tzemach Tzedek feito? Ele tinha, tudo sempre a providência divina, tem a ver com aquilo que a gente falou aqui na nossa aula aqui. Ele tinha decidido, ele tinha decidido, tomado uma decisão de estudar 6 horas por noite, de pé, Gemara, a parte revelada da Torá. Vetodá Lashem, ele estava agradecendo a Deus, Shekiem, que ele conseguiu cumprir isso. E assim, Veavar Alashaz, ele conseguiu estudar todo a Gemara, tanto Bavli quanto Yerushalmi, quer dizer, o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi, e também os livros do Shulchan Aruch de forma com profundidade. Isso porque ele tomou uma vez a decisão, que a gente falou, o importante é a partida. Ele tomou a resolução para si próprio, que ele vai ficar de pé 6 horas de noite estudando. Isso era o Tzemach Tzedek, mas cada um é importante tomar alguma coisa difícil para você, toma uma decisão e começa hoje, não deixa para amanhã.